Oi, aqui é a Taira e nesse vídeo você vai acompanhar a minha rotina. Vou mostrar pra vocês hoje o meu dia a dia e vou mostrar como é a minha alimentação. Então durante esse vídeo vocês vão acompanhar todas as minhas refeições, desde o café da manhã até o jantar. Vou mostrar o que é que eu vou comer durante esse dia e vou preparar junto com vocês para vocês acompanharem de pertinho como é a minha rotina alimentar. Já convido vocês para se inscreverem no canal, para acompanharem todo o conteúdo que eu trouxe aqui para vocês. E não deixe de compartilhar esse vídeo também com quem você gostaria que aprendesse e que recebesse um estímulo maior para mudar a alimentação, para se alimentar de forma mais saudável. Então fica aqui comigo até o final desse vídeo para você acompanhar a minha rotina durante esse dia. E aí eu vou começar a minha primeira refeição, vai ser cuscuz com tofu e frutas. E aí para começar eu vou colocar o cuscuz para hidratar. Já coloco um pouco do sal também. E água. Aqui a quantidade de água eu faço bem no olho, mas eu gosto que ele fique bem molhado, porque eu gosto de um cuscuz mais úmido. Se você gosta de um cuscuz mais sequinho, e aí eu sugiro você colocar menos água, certo? E aí, coloquei aqui a água e vou colocar pra cozinhar. Reservei aqui a água que eu vou colocar pra ferver. Enquanto a água ferve, eu vou deixar ele hidratando aqui uns minutinhos nessa misturinha que a gente fez. Água, sal e o cuscuz. E aí, enquanto o cuscuz tá aqui hidratando, eu vou cortar logo aqui o tofu. Hoje a gente vai fazer cuscuz com tofu. Eu vou cortar um pedaço pra esquentar aqui na frigideira. Eu vou fazer ele tipo grelhado. E aí eu vou pegar aqui o orégano, vou salpicar e um pouquinho mais de sal. Eu sempre faço tofu com limão e sal, mas não fica tão salgadinho, então eu vou colocar um pouquinho mais, vou apertar assim para os temperos entrar e vou grelhar na frigideira. E aí agora que a cuscuzeira aqui já tá fervendo com a água, eu vou colocar o meu cuscuz. Vou colocar mais um pouquinho de água aqui em cima, porque eu vi que ele ainda ficou um pouquinho seco e eu gosto dele bem úmido, como eu falei pra vocês. E aí eu vou só salpicar um pouquinho de água aqui por cima, para ele ficar um pouco mais úmido, certo? E aí eu vou levar isso aqui pro fogo. Agora eu vou aqui grelhar um pouquinho do tofu. Enquanto o cuscuz cozinha, enquanto o tofu grelha, agora a gente vai cortar aqui as frutas pro café da manhã. Eu vou cortar goiaba, maçã e abacate. E aí você pode estar escolhendo aí as frutas que você tem mais na sua região, as frutas que você mais gosta. O importante é que você esteja consumindo pelo menos um pouco de frutas durante o seu café da manhã. O café da manhã, eu costumo dizer que é uma das refeições mais importantes do nosso dia. É aquela refeição que vai nos dar os maiores nutrientes que a gente vai precisar ao longo do dia. Então, é importante que tenha a presença de frutas nesse momento, porque a gente sabe que são as frutas e os vegetais os mais ricos em micronutrientes, né, que a gente diz que são as vitaminas, os minerais. Então, é importante que tenha a presença das frutas aqui nesse momento. E aqui eu escolhi a maçã, a goiaba e o abacate. A goiaba, ela tem bastante vitamina C, né? E aí então vai ajudar na melhora da nossa imunidade. O abacate, ele é uma fonte de gordura muito boa. E aí eu aproveito que aqui tá na época do abacate, tem bastante abacate. Então eu gosto de incluir pelo menos uma vez ao dia o abacate nas minhas refeições, ou no almoço ou no café da manhã. Às vezes, dependendo da quantidade que eu como nas duas refeições, no almoço e no café da manhã. E aí, é isso, né? Coloquei as frutas, e aí eu vou virar agora o tofu, né, que eu deixei grelhando ali. Vou colocar esse abacate aqui. E aí a gente já tem a metade do prato com bastante nutrientes, né, com as frutas aqui.
E aí agora eu vou virar o tofu, né, que eu tô aqui grelhando. Ele já deu uma douradinha. Coloquei uma quantidade maior aqui pra família toda. Eu não coloquei óleo porque a minha frigideira ela é antiaderente, então não precisa pôr óleo, nem azeite, nem nada. E aí, ó, bem douradinho, mas eu vou deixar dourar do outro lado. O cuscuz já tá fervendo aqui, eu vou deixar ele mais uns minutinhos pra ele ficar bem cozido. O meu tofu já dourou dos dois lados. Eu gosto dele assim, bem douradinho. E aí agora eu vou montar meu prato pra vocês verem. O cuscuz também já tá bem macio, já tem um tempinho que tá cozinhando. Já preparei aqui as frutas, né, como vocês viram. Tem abacate, maçã e goiaba. E aí agora a gente vai colocar o carboidrato, né, digamos assim, que é o cuscuz. E aí como fonte de proteína vai ter o tofu. E eu vou complementar também com algumas sementes e oleaginosas. Aqui o café da manhã, como eu falei pra vocês, é a refeição que eu considero mais importante. Então eu como bastante no café da manhã. Pronto o cuscuz. Vou pegar aqui umas fatias de tofu. E por fim, eu vou acrescentar chia. E amêndoas, pra gente ter aqui uma fonte de gordura boa também. Um prato bem colorido com um carboidrato. E aí a gente tem a proteína com o tofu, as frutas e a fibra também das sementes, das oleaginosas também vão ajudar com que o carboidrato do cuscuz seja melhor absorvido e digerido no nosso organismo. E aí é isso por enquanto, né? E aí vocês vão ver o restante do dia que é que eu vou comer. Vou pegar algumas folhas de brócolis pro suco e também um pouco de menta. E aí agora, depois da academia, eu vou fazer um suco. Eu tenho aqui algumas folhas de brócolis, como eu mostrei pra vocês, eu já lavei elas. Aqui também tem folhas de menta. E aí, vou colocar elas aqui no liquidificador pra bater e pra fazer um suco. Eu tinha também na geladeira um gel de linhaça que eu tinha deixado hidratando pra um outro teste, uma outra receita que eu tava fazendo. E aí eu vou colocar aqui mais ou menos umas 4 colheres de sopa, já que o suco é pra 3 pessoas, né? E aí vou colocar também um pedaço de abobrinha que eu tinha aqui. E vou usar como fruta a tangerina. Aqui é onde eu moro tá tendo bastante tangerina, então eu vou aproveitar aqui as tangerinas pra fazer esse suco. E aí eu gosto de colocar água pra ajudar a bater, mas quanto menos água você colocar, melhor vai ser, certo? Então eu vou aqui dar uma cortada nas tangerinas, vou aproveitar e vou tirar. Eu gosto de tirar assim de uma vez, né, o caroço de várias tangerinas pra o suco não ficar amargo, né? Então eu vou retirar o caroço delas, vou bater aqui pra fazer o suco. Eu vou colocar aqui um pouco de água pra ajudar a bater tudo isso aqui. E aí eu vou coar aqui no paninho de voal que eu tenho. Agora eu vou mostrar pra vocês o que é que vai ser meu almoço hoje. Sobrou alguma coisa de ontem, então eu não vou preparar tudo do zero. Sobrou feijão, então eu vou apenas esquentar, ele já tá bem temperado. E eu gosto que o feijão do dia anterior ele fica com um sabor até bem mais intenso, né? Então eu vou só esquentar. Sobrou abóbora também que eu fiz ontem no leite de coco. Eu já fiz bastante pensando no almoço de hoje, então eu também vou só colocar na panela e esquentar.
E aí eu vou fazer o arroz integral. E vou cortar aqui cebola e alho pro arroz. E vou fazer um refogado aqui com brócolis que eu peguei ali da horta. Brócolis, abobrinha, pimentão e alho poró. E aí eu vou mostrar pra vocês como eu vou preparar. Primeiro eu vou logo cortando aqui a cebola pra já colocar o arroz pra cozinhar. O arroz integral, ele leva um tempinho, né, a mais pra cozinhar, ele é mais durinho. Então eu já vou colocando logo ele pra cozinhar. Vou refogar cebola e alho e vou colocar ele pra cozinhar. E aí eu gosto de preparar o arroz integral colocando ele pra ferver, né, na água. Eu refogo primeiro a cebola e o alho, adiciono o arroz, vocês vão ver. E eu deixo ele um tempo naquela água fervendo. E depois, quando ele cozinhou um pouco, mas não quando ele ainda tá um pouco al dente, eu desligo e deixo ele com um pouco ainda de água dentro da panela, porque aí essa água vai terminar o cozimento dele e ele vai ficar bem macio. Vou mostrar pra vocês que ele fica muito macio mesmo, só deixando assim de molho em água. Vocês também podem deixar de molho antes do cozimento. Eu já tô aqui chorando horrores por causa da cebola. E aí vocês podem colocar o arroz de molho antes. E depois, quando for cozinhar, você vai ver que ele vai cozinhar bem mais rápido também. Exatamente por conta desse molho. Eu cortei aqui uma cebola bem grande. Eu vou pegar uma parte pro arroz e uma parte pro refogado. E realmente eu choro muito com cebola. Às vezes eu gosto de deixar ela em água, mas de molho em água pra amenizar. Mas às vezes quando eu esqueço vai assim mesmo. E aí vou cortar também aqui o alho. E agora, depois de muito chororô, eu cortei a cebola e o alho. E aí vou colocar aqui na panela pra gente refogar. Eu vou colocar todo o alho, mas eu vou deixar um pouco da cebola pro refogado que eu quero fazer de brócolis, né? E abobrinha. E aí coloco aqui, eu gosto de bastante cebola e bastante alho no arroz. Coloco na panela e vou colocar também sal. Já vou colocar um pouco de sal, porque aí o sal ajuda a cebola a ir soltando a água dela e aí a gente não precisa adicionar óleo nem nada pra não grudar. E aí eu já vou colocar isso aqui no fogo pra ir refogando. E aí eu vou cortar aqui agora o pimentão e o alho poró pra gente juntar com a cebola. Já coloquei a cebola aqui na outra panela, a cebola que a gente vai fazer o refogado, né, de legumes. Vou cortar aqui o pimentão picadinho. E aí eu vou colocar ele pra refogar junto com a cebola e o alho poró. E depois eu corto a abobrinha e coloco o restante. E aí você pode estar, se você quiser fazer, né? Eu costumo fazer esses refogados aqui em casa com os vegetais, né, os legumes que tem aqui. Então, pra evitar que eles se estraguem tudo, eu acabo usando eles. Uma dica interessante é que o alho poró, você pode utilizar essa partezinha aqui da raiz de baixo, você pode cortar bem aqui, rente a raiz, e você pode plantar esse alho poró e ele vai nascer de novo. Eu costumo fazer isso aqui, porque onde eu moro não tem tão fácil pra encontrar o alho poró, e aí eu costumo fazer isso. Vou colocar o sal aqui também, né, nessa misturinha de pimentão, cebola e alho poró, pro sal ajudar a sair um pouquinho da água dos legumes, certo? Pronto, e aí aqui eu vou mexer o refogado que eu tô fazendo, que eu falei pra vocês, do arroz. Ele já tava começando a grudar, e aí eu venho com água, coloco só um pouco assim de água no fundo, pra ele desgrudar, mexo. E aí aqui eu já vou colocar o arroz pra cozinhar. Aqui o arroz na panela. Mexo um pouco, certo? Esse arroz, vou mexer um pouco. E vou cobrir com água. Eu sempre cubro com água 1 a 2 dedinhos acima do arroz, certo? E aí, como eu falei pra vocês, eu vou tampar. Vou até aumentar o fogo pra esperar ele ferver. Vou deixar ele fervendo aqui um pouco. Quando ele já estiver com a água começando a secar, eu boto mais um pouco de água e desligo o fogo pra ele ir inchando sozinho, tá? Só no calor da panela. E aí aqui, nesse outro refogado, eu vou esperar ele ficar um pouquinho mais transparente. Eu coloquei ele agora, né? Então não tá bom ainda. E aí,
Eu já troquei até aqui a boca, coloquei o arroz pra cozinhar aqui atrás e coloquei os vegetais aqui pra colocar o brócolis e a abobrinha. Aqui tá a abóbora, e aí como ela tá um pouco grossa, eu vou colocar um pouquinho de água, só um tiquinho de água, pra quando eu esquentar ela não grudar muito no fundo da panela. E vou tampar também, deixar ela cozinhando aqui, esquentando aqui um pouquinho. Feijão, a mesma coisa, vou colocar um pouquinho de água aqui pra ele não grudar muito no fundo e vou deixar esquentando e secando a água. E aí, enquanto tá refogando ali a cebola, o alho poró, o pimentão, eu vou cortar aqui essa abobrinha pra gente refogar ali. O brócolis, eu já lavei todos esses legumes, a abobrinha, o brócolis já estão todos lavados. E aí eu vou só dar uma picada aqui nos legumes. E vou deixar eles cozinhando um pouquinho no vapor mesmo ali. Não vou colocar água, mas eu vou tampar para que ele cozinhe ali e vá soltando o líquido mesmo dos legumes aos poucos. A própria abobrinha, ela tem bastante água, então já dá certo para soltar essa água. E aí vou cortar aqui também o brócolis. O brócolis eu gosto de cortar bem sem muita ordem, porque eu gosto dos pedacinhos maiores. Então eu vou cortar aqui grosseiramente. Pronto, eu tô aqui com a abobrinha e o brócolis. O nosso refogado aqui já soltou até um pouquinho de líquido, de água. Então eu já vou acrescentar aqui a abobrinha e o brócolis. Vou acrescentar aqui alguns temperos, vou botar um pouco mais de sal. Eu coloquei o sal só naquele início, quando a gente foi refogar a cebola, então vou colocar um pouco mais. E vou colocar também orégano, certo? Pra já ir pegando um saborzinho. Tem os temperos já, né, que a gente colocou, cebola, o alho poró, o pimentão. E aí eu vou dar uma mexida aqui pra esses temperos incorporarem. E vou tampar pra ele cozinhar, não vou nem adicionar água. Eu só vou botar água se eu ver que tá grudando no fundo, mas até então eu vou só mexer bem aqui e vou tampar. Enquanto o arroz está cozinhando, os outros alimentos estão ali esquentando e o nosso brócolis está refogando, eu vou aqui fazer a salada. Eu colhi um pouco de alface ali na horta, colhi também cebolinha. Eu gosto bastante de temperar a salada com cebolinha ou então com coentro. E aí eu vou partir um pouco aqui com as mãos mesmo o alface, colocar aqui no depote. E aí vou picar os tomates e vou colocar um pouco de tempero na salada. O tempero da salada você pode temperar com qualquer erva fresca ou seca. Pode colocar também hortelã, eu gosto bastante de hortelã na salada. Pode colocar, aqui hoje eu vou usar o orégano para temperar junto com o limão e a cebolinha, mas você pode usar aí os temperos secos que você tiver em casa. Também pode usar manjericão, fica muito bom manjericão na salada. Eu vou colocar aqui o limão, tanto ajuda na absorção do ferro, por conta da vitamina C dele, como também ajuda a temperar essa salada. E ainda no caso, se você estiver utilizando as folhas mais duras, no caso a couve e manteiga, a folha de brócolis, esse limão ele também vai ajudar a deixar essas folhas mais macias. Então se você coloca o limão e dá uma amassada ali com as mãos nas folhas, ela vai ficar mais macia. Então é uma ótima, eu sempre gosto de colocar limão na salada, tanto pela questão dos nutrientes, como também pela questão do sabor e da textura daquela folha. A folha acaba ficando mais aceitável para aquelas pessoas que não gostam muito de folhas, né? Que geralmente não é tão aceitável assim o consumo dessas folhas. Então vou botar um pouquinho de sal para temperar também, para realçar o sabor. E vou misturar isso aqui para que esses temperos peguem bem
e vou reservar isso aqui na geladeira até o momento que eu for consumir. O brócolis e a abobrinha já foram refogados. Passaram uns 10 minutinhos, eu troquei até de panela, porque como tava um fogo alto, grudou um pouco no fundo, mas aí eles já estão bem macios. E aí eu já vou desligar aqui o fogo. E o arroz já faz uns 15 minutinhos que a gente colocou aqui. Ainda tem um pouco de água, então eu vou desligar e vou deixar ele terminar o cozimento no calor aqui mesmo da panela. E aí, como vocês podem ver, o arroz inchou bastante, tá bem soltinho. E também tá macio. Depois daquele momento, eu coloquei mais um pouquinho de água, tem até um pouquinho de água aqui no fundo. Botei mais bem pouquinho água, e aí deixei, já faz uns 20, 25 minutos desde aquele momento. E aí deixei mais um pouco pra ele ficar mais macio. Pronto, agora tudo tá pronto. Eu vou colocar aqui o meu almoço. A salada que a gente fez de alface, tomate e cebolinha e limão. Gosto de dar uma ajeitadinha no prato. E aí aqui o refogado que a gente fez de abobrinha, brócolis, pimentão, alho poró, alguns temperinhos. E eu sempre gosto de mostrar pra vocês que metade do prato deve ser com salada. Então eu encho bastante com bastante salada. E aí o arroz, mais ou menos uns 25% do prato com arroz. E aí o feijão. E aí vou finalizar aqui com a abóbora, que ficou muito gostosa, como eu falei pra vocês. O arroz e o feijão eu gosto bastante quando passa assim de um dia pro outro, porque o sabor fica bem mais intenso. Eu fiz essa abóbora com leite de coco e tá com um sabor assim que lembra um pouquinho o peixe, acho por conta do leite de coco. E pra finalizar eu vou usar aqui gergelim. Gosto bastante de colocar o gergelim na salada. E é isso, esse é o meu almoço. E aí hoje pro jantar eu vou fazer milho cozido. A gente ganhou bastante milho, então eu vou colocar eles aqui pra cozinhar com água e sal, vou cobrir com água e sal e vou comer ele provavelmente com frutas e algumas sementes. O milho tá cozinhando ali, como vocês podem ver, a panela. E aí, enquanto isso, eu fiz um creme de manga. Eu só bati manga, uma manga bem madura que eu tinha aqui com abacate, pra ele ficar mais cremoso. Só eles dois. E aí, coloquei um dedinho de água pra conseguir bater. E aí, eu vou comer esse creminho com milho. Adicionar um pouquinho de semente de girassol. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe aqui nos comentários o que vocês acharam desse tipo de vídeo e o que vocês gostaram de ver por aqui. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Até a próxima!